Fala pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, continuação de insulina, tá? Parte 2. Então, sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então tá aí, ó. Essa sala de estudo, eu vou falar sobre o resumo das ações da insulina nesses 3 tecidos que são os principais do corpo. Ela faz outras ações? Claro que faz, só que as principais estão aqui. Então, começando pelo tecido adiposo, o que a insulina vai fazer através de todo aquele mecanismo que eu já falei na sala de estudo anterior? Então, lá no tecido adiposo, ela vai fazer com que aumente a captação de glicose. Por quê? A glicose é a principal fonte de energia e, com a presença da insulina, eu vou aumentar esta captação, beleza? O que eu vou fazer também lá no tecido adiposo? Eu vou aumentar a lipogênese. Gênese é criação, lipo vem de lipídio, então eu vou aumentar a criação de lipídios. Quando que eu vou fazer isso daqui? Quando eu tiver glicose em excesso. Por quê? A insulina vai colocar, através do mecanismo, a glicose para dentro da célula e ser utilizada como fonte de energia. Se sobrou, eu vou armazenar, eu vou estocar. De que forma? Em forma de gordura, beleza? Então, lipogênese em excesso, gordura, tá? O que mais? Ela vai estimular também a redução ou inibição da lipólise, ou seja, lise é quebra. Então, se eu estou produzindo mais gordura, é claro que numa ação contrária, eu vou inibir a quebra de gordura. Quando é que eu teria a quebra de gordura? Eu teria quando eu estiver na deficiência de glicose, tá bom? Então, se eu estiver na deficiência de glicose, aí sim eu vou utilizar para o meu corpo a fonte de tecido adiposo, a fonte de gordura, beleza? Então, a lipólise está sendo inibida porque eu tenho glicose, tá? No músculo, o que ela vai fazer? A insulina vai fazer no músculo. É só uma lembrancinha aqui que o sistema nervoso, ele é o único tecido do corpo que não precisa da insulina para colocar a glicose para dentro das células, certo? Então, o tecido nervoso, né? Ele faz isso. No tecido muscular, ele também faz isso, só que em um momento muito específico, beleza? Então, quando é esse momento? Através da atividade física de alta intensidade, tá? Por isso que pacientes com diabetes precisa muito fazer exercício físico. Por quê? Porque a glicose está lá no sangue e na intensidade alta de atividade física, o músculo, suas fibras ficam muito dilatadas e por esse motivo, a glicose consegue passar sem ou quase nada de ação de insulina. E isso é de extrema importância. Bom, atividade física é de extrema importância para todo mundo, mas para esses pacientes em específico é mais ainda, tá bom? Então, pensando nisso daqui, a insulina, o que ela vai fazer no músculo? Vai também aumentar a captação de glicose, claro, porque a glicose é a principal fonte de energia, então insulina chegou lá, vai fazer com que toda a glicose entre no músculo. O que ela vai fazer também? Vai aumentar a síntese. O que é síntese? Produção de glicogênio. O que é o glicogênio? Nada mais do que um armazenamento de glicose, só que em outro tecido, ou seja, no músculo. Então, glicogênio é a glicose em excesso sendo armazenada, certo? É armazenada na forma de glicogênio, beleza? Então, se eu tenho glicose em excesso no meu sangue, eu vou, com a insulina, fazer com que toda essa glicose entre. Se eu
tenho toda essa glicose dentro do meu músculo e eu já utilizei o que eu precisava, eu não tenho como colocar para fora. Então, lá dentro, o que eu vou fazer? Transformar ela em glicogênio, numa reserva energética, beleza? Então, com a insulina, eu vou aumentar a síntese do glicogênio, certo? O que mais que eu vou fazer? Eu vou aumentar a síntese, produção de proteínas. Por quê? Porque a insulina, quando ativada lá no músculo, para fazer a utilização de glicose, também vai favorecer a produção de novas proteínas, certo? Porque o músculo ele é feito basicamente de proteína. Então, quando eu tenho a minha principal fonte de energética dentro do meu músculo, eu consigo sintetizar, produzir mais proteínas. O que aconteceria se eu não tivesse a insulina nesse momento aqui? Eu vou ter uma degradação do músculo, eu vou ter fraqueza. Por quê? Porque a insulina favorece a síntese proteica, certo? Beleza? Então, no último aqui, ó, no fígado. O que eu vou fazer no fígado? Primeiro, eu vou reduzir a gliconeogênese. O que é isso? Quando eu falo de gliconeogênese, eu ainda estou falando de glicogênio. Só que agora não é da principal fonte, ou seja, não é de glicose. Neste ponto aqui, gliconeogênese é formação de glicogênio a partir de qualquer outro substrato ou de qualquer outra substância que não seja glicose. Por exemplo, lipídio ou proteína. São os principais exemplos aí, certo? Então, se eu transformar lipídio em glicogênio no fígado, glicogênio hepático, então é uma gliconeogênese. Se eu transformar proteína em glicogênio hepático, é uma gliconeogênese. E por que eu vou reduzir, então? Porque eu tenho a síntese de glicogênio alta. Por quê? Porque eu tenho glicose. Se eu tenho glicose, eu não preciso utilizar de outras fontes, tá? Então, eu vou reduzir a gliconeogênese e vou aumentar a glicogênese, tá? Beleza? Glicogênese é a produção do glicogênio. Gliconeogênese é a produção do glicogênio através de outra fonte, beleza? O que mais a insulina vai fazer no fígado? Vai aumentar a lipogênese, só que aqui é o quê? Lipogênese hepática. Aqui é a lipogênese em forma de tecido adiposo. Aqui é a gordura hepática, beleza? A insulina também vai fazer isso quando? Quando eu tiver glicose em excesso. Se eu tenho glicose em excesso no meu sangue, o principal estoque é glicogênio. Só que quando está muito em excesso, até o fígado consegue produzir gordura que fica em volta dele, tá bom? Então, também a ação da insulina vai favorecer a formação de gordura no fígado, beleza? Então, esse daqui é um resumão, tá? Das ações da insulina nesses 3 tecidos aqui, beleza? Então, resumo de ações da insulina é isso e sala de estudo é essa. E por hoje é só, pessoal.